Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Hoje nós vamos iniciar mais falar de mais um fundamento da fé, que é a igreja, tá? Então esse é o fundamento, é a base, da fé cristã. Uma das bases da fé cristã é o conceito de igreja, o que a Bíblia, o que o Novo Testamento, o que Jesus, o que os apóstolos, eles falaram a respeito disso e que importância, a gente saber, qual a importância tem a gente saber sobre isso, igreja. O que é igreja? Então é isso que a gente vai hoje tentar abordar aqui, tá? Tá tudo tranquilo, da semana passada sobre a santificação. Ficou alguma ponta solta assim? Ficou claro? Tá tudo certinho? Então tá bom, vamos lá. Amados, como eu falei, a base, o fundamento que a gente está abordando aqui da fé cristã é o conceito de igreja. Igreja pode ser entendido com dois extremos, tá? E esses dois extremos, por ser extremo, já a gente entende que não é algo bom, Então, a fé, a vida, ela sempre deve ser vivida no equilíbrio das coisas, Tudo que é exagerado, tudo que é demais, não é bom, A própria Bíblia diz, até muito mel, melzinho é doce, é gostoso, mas comer muito mel também não é bom, Mas essa questão do que os extremos, os exageros, não é bom em nada, tá? E aí, quais são os extremos a respeito de igreja? Tem aquelas pessoas que está crescendo cada vez mais, esse movimento no nosso país. Eu não sei mundo afora, não tenho assim a informação para passar para vocês como é essa realidade em outros países, mas o nosso, esse movimento chamado de desigrejados, eu distingo, eu sei que todos aqueles que não estão participando de uma igreja local, não quer dizer que eles não têm compromisso com a igreja, que são pessoas rebeldes, enfim. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo balaio, Mas é fato que há um número muito grande entre esses desigrejados, posso falar talvez até a maioria, desses que se declaram desigrejados, que são aqueles que eles concluíram o seguinte: eu não preciso estar convivendo com um grupo de pessoas que professam a mesma fé que a minha. Eu não tenho necessidade de estar me juntando com um grupo de pessoas que nós chamamos de igreja em um local. Então eles concluíram isso. Então é um extremo. Não preciso, igreja sou eu. Essa é a questão, igreja sou eu. E aí esse é um extremo, como eu disse, equivocado, errado. A gente vai ver aqui nos textos bíblicos que isso não tem base, não tem apoio nas escrituras, os ensinos. Aí você tem o outro extremo também, que são aqueles que eles são oprimidos, pressionados, a frequentarem um lugar e, assim, de uma maneira que prejudica a sua vida na sua área ou nas suas áreas, fora da igreja. Então, aqueles são exigidos a estar em todos os cultos, a você participar de tudo, enfim. Então, você tem esse outro extremo, de estar ali e as pessoas, elas se tornam quase que dependentes de culto, não conseguem ter a sua relação pessoal com Deus, na sua casa, um devocional, uma vida de oração, sempre depende de alguém que o conduza, a Deus e tal. Então esse é outro extremo. Então os dois a gente percebe que não é bíblico, não é saudável. E aí nós vamos discutir então o que é a igreja, o que de fato a gente entende biblicamente como igreja. Olha como a gente já está equivocado, porque toda vez que a gente fala igreja e pensa igreja, pelo menos é o que eu estou
imaginando aqui, se não for, né, você fala, não, André, não é assim não, pelo menos comigo não é, se não for tá ótimo. Mas a grande maioria das pessoas, dos irmãos, que a gente fala igreja, a primeira coisa que vem na cabeça é um lugar, é um prédio, salão, enfim, né, é o local lá. Então, igreja igreja tal, que também isso não é que está totalmente errado, né, porque a Bíblia ela vai falar de igrejas locais, só que de uma maneira muito, mas muito pontual mesmo, porque quando a Bíblia fala de igreja, fala de um conjunto de pessoas. Então, quando a gente fala igreja de Cristo, nós não nos referimos a nenhuma denominação histórica, a nenhum movimento evangélico. Isso não é igreja, biblicamente falando, tá? A gente pode até denominar de templo. Ah, é um templo, né? É um local, é um prédio. Aí está correto, né? É uma instituição. Ali eu estou falando fisicamente, isso que eu estou me referindo. Fisicamente o local. Aquilo não é igreja, biblicamente falando, no conceito de igreja, né? Que a gente vai ver aqui. Então, assim, só para a gente também desconstruir isso. A Igreja de Cristo, qual é a Igreja de Cristo? Não qual é a Igreja de Cristo, quem é a Igreja de Cristo, né? Então vamos lá. O que é a igreja? Eu anotei aqui, ó. É a comunidade de todos os verdadeiros cristãos em todos os tempos e em todos os lugares. Vou repetir de novo porque isso aqui é o conceito geral. A igreja, o que é a igreja? É a comunidade, né? O conjunto de pessoas, a comunidade de todos os verdadeiros cristãos. Como eu disse, a igreja não é um local e nem quem frequenta aquele local é a igreja necessariamente, a gente vai ver isso também. Então são constituídos de verdadeiros cristãos em todos os tempos. Então a gente está falando do Antigo Testamento, a gente está falando do Novo Testamento na época de Jesus, a gente está falando nesse espaço desses 2000 anos, enfim. Em todo o tempo, tá, essa comunidade do povo de Deus é chamada de igreja, né? E em todos os lugares. Então a Igreja de Cristo, ela é a mesma no Brasil, na Argentina, na China, na África, onde for, a igreja é uma só. A gente vai ver daqui a pouco isso, tá? Então é a comunidade de todos os verdadeiros cristãos em todos os tempos, em todos os lugares. Aqueles por quem Cristo morreu e resgatou. Olha o texto de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 25, a gente já vai pegando aqui os textos bíblicos, né? Para que a gente possa tá conceituando, baseando as nossas afirmações aqui. Então, Efésios 5 e 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha só. Então, a igreja, né, são aqueles por quem Cristo morreu e resgatou, ou seja, salvou. A igreja é criada, é mantida e é guardada por Cristo. A igreja, ela é criada, ela é fundada, né? Ela é mantida, ela é sustentada e ela é guardada por Cristo. Isso a gente vê lá em Mateus 16 e o verso de número 18, só para a gente ver a origem da igreja, quem é o fundador dela, quem é o mantenedor dela, né? E quem é o protetor dessa igreja, tá? 16 de Mateus, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, olha que coisa interessante. Opa, amado, está vindo aqui algum aluno, acho que é aluno novo, ou foi convidado? Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar aqui que está entrando algum aluno aqui. Não sei exatamente quem é, ou está com outro aparelho, né, que a gente não conhece aqui. Mas vamos ver para a gente receber alguém. Então, Mateus 16 e 18, amados, tá? Mateus 16 e 18 é o que Jesus diz sobre a igreja dele. Então a igreja é de Jesus, ele disse a minha igreja, ou seja, o meu povo, né? Essa comunidade de salvos, resgatados por Cristo. Tranquilo? Tudo bem? Podemos então avançar aqui. Deixa eu só ver aqui, um aluno que eu não estou identificando, né? Ele entrou aqui, mas ainda não está sem câmera. Bom, enfim, vamos lá. Então a igreja é o corpo místico, tá? Eu gosto de usar essa palavra porque é a palavra que a gente encontra nos livros, né? E as pessoas às vezes ficam meio
desconfiada com a palavra místico, né? É porque a gente tem hoje essa palavra referindo-se ao misticismo, ao esoterismo. Mas a palavra místico nada mais, nada menos significa de simbólico, tá? Então é o corpo simbólico de Cristo, né? Então a igreja é o corpo místico de Cristo, ou seja, invisível, porém se manifesta visivelmente. Então olha que coisa interessante, né? A igreja é esse corpo de Cristo, né? Que representa Cristo, simboliza Cristo, tá? É o corpo invisível, né? Porém se manifesta visivelmente, mas só o Cristo que sabe realmente quem pertence a esse corpo ou à igreja. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 19, olha que coisa interessante. 2 Timóteo 2 e 19, bora lá. Robson, é Robson mesmo aqui que entrou aqui com a gente? Se puder aí dar um alôzinho para confirmar, meu amado, pelo menos está um e-mail aqui de Robson Santos Nascimento, né? Às vezes é alguém com aparelho de outra pessoa que eu não sei quem é, ou é um aluno que foi convidado, né? Então, cadê? O Robson, se estiver me escutando aqui, meu amado, só dá uma confirmação aí, tá bom? Para a gente saber quem está conosco aqui. Então, 2 Timóteo 2 e 19, olha que coisa interessante. 2 e 19 diz assim, pelo menos nessa versão, né? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que eu quero destacar nesse versículo é que o Senhor conhece os que são seus. Porque em um ajuntamento, em um grupo de pessoas, né? Ali, amados, é possível que tenha pessoas que não foram resgatadas por Cristo, tá certo? Não passaram pelo processo do novo nascimento, não foram libertas, né, do poder do pecado. Então, assim, como as igrejas, né, como os templos, eles são públicos, e para se admitir, muitas vezes, um membro da igreja, tem critérios que não são, muitas vezes, suficientes para distinguir quem é e quem não é. Então é possível que muitas pessoas que participam até efetivamente de um desses locais, até tenham funções oficiais, é possível que eles não são reconhecidos por Cristo, porque não passaram pelo novo nascimento. Então isso não é novidade, amados, isso não é de hoje. Na Bíblia, por exemplo, a gente vê a possibilidade, né, de pessoas frequentarem, né, estarem convivendo, né, com o povo de Deus e não serem o povo de Deus. Então, assim, nós temos diversas passagens, tanto exemplos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. O Novo Testamento, por exemplo, a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, quando os apóstolos estão ali, o Espírito Santo os usando para realizar coisas extraordinárias, milagres. Então a gente vê pessoas que estão ali no meio, mas o coração não é sincero, não é honesto. São pessoas que foram alcançadas pelo juízo de Deus ali, como Ananias e Safira, por exemplo, como um tal de Elimas, né, chamado Bar Jesus, lá um mágico. Então a gente vê muitas pessoas envolvidas no meio do povo de Deus, mas o próprio Nicodemos, um mestre em Israel, olha só, reconhecido como um líder religioso na nação de Israel, e Jesus disse: você tem que nascer de novo. Então era uma pessoa que na religião era reconhecido, no grupo era reconhecido, mas não tinha passado pelo novo nascimento. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai falar, ó, nem todo aquele que é de Israel é israelita, né? Lá em Apocalipse, uma das cartas lá, uma das 7 cartas da Ásia Menor lá do Apocalipse, vai falar, olha, tem uns aí que eles não são, dizem que são, mas não são, né? Dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então olha só, né? Sinagoga aqui a gente remete de fato, entre aspas, a uma igreja, a um grupo de pessoas que supostamente estão buscando e servindo a Deus. Então olha como a Bíblia vai nos mostrando essa possibilidade, mas Cristo sabe quem é dele, quem de fato é a igreja de Cristo. Então é possível termos um conjunto de pessoas, uma comunidade de fé, pessoas que são salvas e não são salvas. Gente, eu não estou falando de pessoas maduras e não maduras, porque a gente vai ver aqui também que igreja é um conjunto de pessoas que têm seus níveis de maturidade, têm os seus dons,
né, a sua relação e experiência de conversão diferentes umas das outras, mas todas precisam ser salvas para estar fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, né, amados? Mas vamos lá, eu anotei aqui o seguinte também, a igreja, né? Ela é de origem divina, tá? Então, ela é de origem divina. Isso não é criação do homem, não é ideia do homem, não foi o homem que decidiu, vamos fazer uma igreja, vamos... Não, o próprio Mateus 16, 18, a gente vê, Jesus disse, ó, eu vou edificar a minha igreja. Então isso parte de Jesus, é de origem divina, tá certo? Só que é de composição humana, né? Então não são anjos, não são espíritos perfeitos e tal, não, são pessoas, seres humanos, que embora foram resgatados pelo sangue de Cristo, mas são imperfeitos, estão sendo trabalhados, inclusive naquela base que a gente estudou semana passada, estão sendo santificadas, não é? Então nesse processo cada uma tem lá seu nível de maturidade, suas questões a serem trabalhadas. Então é de composição humana, tá? É um mistério a igreja, é um povo e é um pacto. Então essa é a definição aqui, ó. Igreja de origem divina, de composição humana, é um mistério, é um povo e é um pacto, né? Ou seja, é uma aliança. Então a igreja é uma aliança de Deus, tá certo? Com esse povo, né? Aí eu coloquei 4 características aqui, ó, que isso aqui, amados, na verdade, é a conclusão histórica da igreja lá no comecinho, tá? Nos primeiros séculos. Então os líderes lá na época, né, a igreja, como a igreja era menor, no sentido mesmo assim de alcance mundial, então a liderança ela era bem resumida, né? Os líderes principais, eles se reuniam, que eram chamados concílios, e eles então iam elaborando documentos, iam discutindo doutrinas, né? Iam identificando coisas que iam surgindo, iam combatendo aqueles ensinamentos que a gente chama de heresia. Então eles iam criando, né, aí os documentos que é chamado de credo, né? Credo é creio, né? Então os credos apostólicos, por assim dizer. E aí um deles foi definido igreja como sendo una, santa, católica e apostólica. Ó, 4 pontos aqui para distinguir uma igreja, ou melhor, a igreja de Cristo. Ela é una, é única, como eu disse, não existe 2, 3 igrejas. Existe uma igreja só, amados, tá? Uma igreja que ela é conjunto de salvos. Então ela é una, é uma só, independente do local, né, da cultura e do tempo. Ela é una, só existe uma igreja. Jesus, ele olha para a terra e vê uma igreja, a sua igreja. Então ela é una, ela é santa, ela é separada, tá certo? O próprio conceito e a palavra igreja, né, que é eclesia, que é chamados para fora. Essa é a ideia, que seria a ideia de uma assembleia, tá? Essas palavras, elas foram tiradas do contexto cultural da época. Então, o que era uma igreja, né? A palavra igreja o que era a eclesia, né? Porque é um termo grego. A eclesia era um grupo de pessoas que eram convocadas para fora ali da cidade para discutirem, né? Ou seja, uma reunião, discutir algum assunto específico. Então a igreja, por isso Jesus edifica a minha igreja. Então poderia ter outra igreja, no sentido de ajuntamento de pessoas, de convocação de pessoas. Esse é o conceito, essa é a ideia, tá? Então a igreja ela é santa, ela é separada, ela é chamada para fora da corrupção, fora daquilo que é profano, fora daquilo que desonra a Deus. Então é um povo específico, é um povo, como disse, acho que é Paulo a Tito, né? Deve ser Tito capítulo 2, um povo seu, zeloso e de boas obras. Então esse povo distinto, separado, tá? Então, segunda propriedade da igreja, né? É santa, é católica. A palavra católica também a gente sempre remete à Igreja Católica Romana, né? Porque historicamente eles se apropriaram desse termo católico, né? Porque a palavra católica significa o quê? Universal, nada mais do que isso, né? Então isso aqui é católico, quer dizer que isso é universal. E o que é uma coisa universal? É aquilo que no mundo todo não muda, é a mesma, então é universal. Por exemplo, existem direitos universais. Quais são os direitos universais?
são o direito à vida, à dignidade, independente da cultura e do país. Isso é universal, né? Isso é católico. Então, quando a gente fala que a Igreja é católica, é que ela também, em todo o mundo, ela é uma e ela é a mesma, né? No sentido de que o Cristo, o Salvador, é o mesmo e é um povo que serve ao mesmo Deus. Então, ela é católica, é uma só em todo o mundo, tá? E ela é apostólica, quarta propriedade aqui, ó. Quer dizer que ela é apostólica. Efésios capítulo 2, verso 20, 2 e 20 de Efésios, vai dizer que a igreja, ela é constituída, ela é baseada, né? Ela tem os fundamentos dela nos ensinos dos profetas e dos apóstolos, tá? Então a igreja bíblica, ela segue os ensinos dos apóstolos. Isso é o fundamento de uma igreja bíblica. Ela se norteia, ela é guiada pelos ensinos dos apóstolos de Cristo, tá bom, amados? Então, é una, é santa, é católica e é apostólica. A igreja não é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, amados. O reino de Deus é outra coisa. Eu acho que eu já falei isso um bocado de vez para vocês, né? Eu penso que eu falei, né? Não lembro exatamente. Mas olha aqui para mim, eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó. Ó, olha para cá, olha para cá. Estão ali, não estou vendo mais vocês aqui, eu estou vendo vocês. Olha aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Imagine isso aqui é a instituição. O que é uma instituição? Uma instituição tem endereço, tem CNPJ, né? Tem lá seu regimento interno, suas regras internas. Tá? Tem os dias lá, né, de funcionamento, os horários, enfim, isso é instituição, né, que a gente chama de igreja, mas é instituição. Aqui, ó, do lado dela tem a igreja, é outra coisa. A igreja de Cristo, que a gente já aprendeu aqui, é constituída de todos os salvos, não é? Então é um povo, é um agente que passou pela experiência do novo nascimento, resgatado pelo sangue de Cristo. Aqui é a igreja, tá? Conjunto de pessoas. Esse conjunto de pessoas, ou parte desse conjunto de pessoas, pode estar dentro de uma instituição. Mas a instituição, nem todos que pertencem à instituição, é a igreja de Cristo, né? Então a gente precisa entender bem isso aqui, ó. Então a igreja, ela pode estar dentro de uma instituição, que é uma organização. Só que a igreja é organismo, porque é vivo. A organização não tem vida. Jesus não morreu por causa dos movimentos evangélicos, por causa das denominações, tá? Então a gente tem instituição, que a gente trata como organização. A gente tem igreja, que a gente trata como organismo, que é vivo, é o corpo de Cristo, né? E a gente tem, aqui tinha que ter 3 mãos, né? Aí aqui do lado a gente tem o reino de Deus. Então percebe que são 3 esferas diferentes? Instituição, igreja e reino de Deus. A instituição é um mal necessário para viabilizar, porque vocês lembram que a gente leu aqui, que o corpo de Cristo é invisível? Quem é que sabe quem de fato é? A gente vê lá uma pessoa e ele fala, eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Uma coisa é declarar, outra coisa é Jesus reconhecer como tal. Então, na verdade, é invisível esse corpo. Só que ele se torna visível pela instituição. Então, a instituição viabiliza socialmente a Igreja de Cristo. Viabiliza socialmente a Igreja de Cristo. Tá certo? Então, olha só. Você tem a igreja e você tem a instituição. Então, a instituição serve à igreja, que são as pessoas. As pessoas não vivem em função da instituição, para manter a instituição. Não podem se sacrificar as suas vidas por causa da instituição, da estrutura, do prédio, da fama da denominação. Que infelizmente é isso que acontece. Então, muito mais precioso que o prédio, a instituição, a denominação, são as pessoas que lá dentro estão. Está até rimando aqui, daqui a pouco eu faço uma música com isso aqui, né? Estão entendendo, amado? Isso aqui é óbvio, mas na prática isso é muito equivocado as relações. Então, pessoas, instituição
não é o mais importante, ela serve as pessoas. Por sua vez, as pessoas que nós estamos falando aqui, que é a Igreja de Cristo, elas apontam para o reino de Deus, que é maior do que a igreja, porque o reino de Deus são todas as coisas sob o governo de Deus. Entenderam, amados, as 3 esferas diferentes? Se a gente não identificar isso, a gente começa a lidar de uma forma totalmente equivocada com essas esferas. E muitas vezes a gente sacrifica as pessoas por causa da instituição, e a gente muitas vezes acha que as pessoas, elas são o reino de Deus, e não é, elas fazem parte do reino de Deus. A igreja é parte do reino de Deus, né? Eu coloquei aqui o seguinte, ó, ela não é o reino, mas a igreja é expressão desse reino, tá? Está na vanguarda desse reino, está na linha de frente, né? A igreja, ela é antecipação desse reino e sinal desse reino. Então, a igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela aponta para o reino de Deus, tá? Ela é a comunidade do reino de Deus. Ela é um sinal do reino de Deus, né? A igreja é uma maquete, sabe aquela miniatura? É a maquete do reino de Deus, amados, tá? Então, nós não somos o reino de Deus, mas nós sinalizamos, nós apontamos para o reino de Deus, tá? Na igreja visível é constituída de gente com suas personalidades. Então olha que coisa linda, né? E ao mesmo tempo muito problemática. É linda, né? Porque tem essa diversidade, né? E a igreja não pode... Preste atenção nisso aqui, é muito interessante. A igreja não pode achar, ou seja, a instituição não pode achar que todas as pessoas devem ser tratadas como elas se fossem todas iguais. Iguais no sentido não de valor, não é isso que eu estou dizendo, porque isso de fato tem que ser feito, né? Não de valor, não é isso, não de dignidade, não é isso. Eu estou dizendo que cada uma das pessoas, elas têm sua personalidade, elas têm a sua experiência de vida, elas têm educações diferentes, níveis intelectuais diferentes, né? E temperamentos diferentes. Tem um teórico aí na história, né? Quando a gente estuda aí a sociologia, ciências sociais, tem um teórico lá chamado Michel Foucault. Michel Foucault, ele disse que só a penitenciária, a escola e o quartel tratam todos como se fosse a mesma coisa. E a igreja não pode ser assim também, amados. Tá certo? Só hospício, hospital, acho que eu falei, não é hospício, só hospício, escola e quartel tratam as pessoas como se fossem todas iguais nesse sentido, e não é, amados. A escola faz isso também e é horrível. Por exemplo, quando você dá a mesma avaliação para 40 pessoas diferentes, esperando que as 40 tenham os mesmos recursos ou que sejam avaliados com o mesmo parâmetro, isso está totalmente errado. É por isso que a nossa educação ela é muito ineficaz na avaliação das pessoas, porque elas avaliam no coletivo, no atacado, no rebanho. Não se trata com indivíduos nas suas peculiaridades, nas suas especificidades, né? É por isso que eu optei por não avaliar vocês, por exemplo, por essas provas, né, de 10 questões, enfim. Então, a avaliação é individual, porque eu sei que cada um tem as suas especificidades, são pessoas diferentes, enfim. E a gente consegue estar identificando, né, como individualmente há esse aproveitamento, essa absorção do conteúdo que é passado, né? E, infelizmente, isso é ensinado na universidade, amados. A gente é formado assim como professor, mas lá na prática, lá o governo, lá o MEC, lá na educação, lá o negócio não vai, não anda. A universidade até faz a sua parte direitinho, né? Que é para mostrar aí o que é bom, mas na hora da aplicação lá é atravancada. Nessa educação a formação é boa, o problema é quem gere ela, o problema está lá na ponta do negócio da gerência, né? A gente aprende direitinho lá como professor. As universidades estão de parabéns, porque vêm nos trazendo um monte de conceito, os teóricos na história, mas na prática lá o professor sofre, porque ele não tem essa autonomia, não tem essa questão, ele não é participante da educação no sentido das decisões, ele só é o cara que executa aquilo que as pessoas mandam. E aí é uma luta, né? Porque vocês sabem, né? Tem a hierarquia, então quem manda, né? E os professores, coitados, como qualquer funcionário, não tem tanta voz ativa.
Mas voltando para a questão da igreja. A igreja visível é constituída de gente com suas personalidades, temperamentos e histórias de vida, né? Situada no tempo e no espaço, na cultura e na conjuntura. Então olha a igreja como está envolvida em todas essas questões, né? Diversas pessoas, por exemplo, 1 João, capítulo de número 2, se não me falha a memória, verso 14, 15, alguma coisa assim, vai dizer que em uma igreja tem crianças, tem jovens e tem velhos. Então você já percebe níveis, gerações diferentes, níveis de conhecimento e de maturidade. Como que eu vou lidar com um grupo de 50, de 100, de 200, de 300, de 1000 pessoas, como se fossem todas iguais nas suas experiências, nas suas percepções de vida, nas suas compreensões? Como que isso é possível? Então, para eficazmente eu estar alcançando essas pessoas, né, para edificá-las segundo a palavra de Deus, é preciso a gente entender tudo isso, né? Lembrando, são pessoas, então a gente não está tratando com coisas, não com produtos, né, amados? Então, ninguém que lidera algum departamento, alguma função em um movimento evangélico, em uma igreja, né, que eu vou continuar usando essa palavra igreja, mesmo sabendo que ela não se refere exatamente à igreja que a Bíblia ela aponta, mas é o que está na nossa mente, né? Então quem lidera a igreja, quem é um líder lá de algum departamento, não pode tratar todas as pessoas achando que todas elas são iguais, porque não são. Então a igreja é constituída dessa diversidade linda, e o problema é como você administra, como que você alcança, como que você conduz, como que você cuida de todas essas pessoas com histórias diferentes. Então, na igreja lá tem gente que nasceu, cresceu, foi educada num lar estabilizado, pais funcionais, não teve privação de nada, saúde perfeita, né, educação, aquela coisa toda, tal. Só que tem outras que vêm de uma família totalmente disfuncional, de história de violência, de crime, de droga. Outras passaram por traumas como luto, como divórcio, como, enfim, uma série de sofrimentos na vida, né? Como lidar então com essas pessoas de tão diferentes realidades? Isso é igreja, amados. E olha só como é mérito do Espírito Santo alcançar todas essas pessoas, né? Então eu acho lindo essa questão, essa diversidade, a beleza da diversidade, e como o Espírito Santo, ele entende, ele sabe, ele alcança. Jesus sabe quem é quem e as suas histórias de vida, né? É por isso que a igreja, ela é fundamental, porque nós nos envolvemos na vida uns dos outros positivamente, porque infelizmente tem a postura de se intrometer na vida dos outros, né? Cuidarem negativamente da vida dos outros, que a gente fala, porque o cuidar tem que ser o positivo, né, mano? Para ajudar, né? Tá cuidando da vida do outro, não é no positivo, tem que ser no positivo. Então, se preocupar, levar as cargas uns dos outros, como a Bíblia diz. O culto, quando a gente se reúne para repartir os dons, né? Para ser essa família da fé, enfim. Mas é isso aí, vamos lá. Uma coisa que eu anotei aqui, ó, nem todos os que nela visivelmente estão na igreja, nem todos os que nela visivelmente estão, de fato, são igreja, que é o que eu falei, né? Tá lá, como eu disse, 100, 200 pessoinhas lá, hall de membro, participa de ceia, tem funções, atividades, oportunidades, né, na liturgia, mas nem todos que nela visivelmente estão, de fato são igreja, tá? Aos olhos de Deus. Nem todos os que são dela, olha só, os que são da igreja, percebe como às vezes confunde? O que eu estou falando agora? Da igreja local ou da igreja de Cristo? Percebeu que, né, até eu lendo aqui, ó, se eu não tomar cuidado, calma aí, eu estou me referindo ao quê? Porque eu disse que nem todos que nela visivelmente estão, dela são. Eu estou falando de quem? Da igreja de Jesus, não da igreja local. Aí eu falo assim, nem todos os que são dela, ou seja, da igreja de Cristo, estão visivelmente nela, participam dela. Vocês entenderam aqui a lógica do negócio? Então, nem todos que são salvos, olha só, melhor dizendo, nem todos que estão em uma igreja local e nem todos os que não estão em uma igreja local são perdidos. Então, tem pessoas que possivelmente não estejam nessa realidade de igreja, né, por alguns motivos. Eu não estou falando do desigrejado naquele sentido que a gente começou a conversar.
né? O rebelde, que não quer se sujeitar a disciplina nenhuma, que não quer dar satisfação de ninguém a nada. Aí é complicado, né, amados? Ninguém é autônomo na vida, não. Né? Então a gente precisa a sociedade vive assim. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Né? Nós precisamos sim dar satisfação de uns para os outros. Isso é um convívio social, é algo básico. Né? Preciso dar. Por que você está roubando isso aqui? Preciso dar conta, satisfação. Por que você está violentando isso aqui? Por que você está infringindo essa lei? Então, se eu vivo numa comunidade, numa sociedade, eu preciso dar uma satisfação mínima, né, para o outro, uns para os outros. É um convívio mínimo de sociedade. Então, como a igreja é uma pequena sociedade, é um grupo de pessoas, nós precisamos então ser uns aos outros exortados. Mas tudo isso, né, com amor, com respeito, com cuidado, com zelo, entendendo que aquela pessoa é meu irmão, é a família da fé, é um resgatado por Cristo. Então é isso, a gente entende que essa comunidade de fé, ela deve ser terapêutica, onde o Espírito Santo flui no corpo de Cristo ali, né, para edificar mutuamente. Então essa é a dinâmica da igreja de Cristo, tá? Nela, na igreja, encontramos diversos níveis de maturidade, de dons e de vocações. Então não tem como ser todo mundo igual, né? Tem aquele lá que de fato é dinâmico, é usado por Deus em uma questão e outra em outra. Você tem vários dons, vários níveis, várias vocações. Nem todo mundo é líder, nem todo mundo precisa ser pastor, nem todo mundo precisa liderar lá um departamento, nem todo mundo é músico, nem todo mundo prega, nem todo mundo é usado pelo Espírito Santo no dom de cura, ou na profecia, ou sei lá o que mais, né? Tem aqueles que têm o dom de socorro, aqueles que trabalham nos bastidores, tem os anônimos que não estão em destaque, mas fazem parte igualmente da igreja, são necessários e são importantes igualmente como aqueles que estão em destaque. Então é o corpo de Cristo, amados. É isso que a gente precisa entender. A igreja é essencialmente missionária. Olha só, a igreja ela é essencialmente missionária. Então um grupo de salvos, tá certo? De comunidade de fé, que se diz Igreja de Cristo, ela precisa ser missionária. Isso quer dizer que precisam anunciar o Evangelho no seu entorno e onde mais for necessário. Então ela não pode ser um grupo fechado, um clube social, onde entram aqueles que eles deixam entrar, né? Seleto. Não, amados, é missionário. Então é enviado. Jesus faz o convite: vinde a mim, vós estáis cansados. E depois que a gente veio até Cristo, ele diz assim: agora vocês vão e preguem a todas as nações, façam discípulos, né? Então você tem o vinde e você tem o ide, tá certo? Não tem como ter o inde se não teve o vinde. Não tem como ter o vinde e não ir, não é? Então, como eu estava falando, a igreja é essencialmente missionária, né? A igreja que se fecha nela, ela está deixando de expressar uma das suas identidades, que é missionária, que é enviada, né, ao mundo e às nações. Mas qual é a missão? Eu coloquei aqui, ó, sua missão é expressada nas dimensões. Eu coloquei 5 dimensões que a igreja ela exerce a missão dela no mundo, tá? Como a gente está falando que é um povo de Deus, então ela está inserida no mundo com uma missão. E eu coloquei aqui 5 dimensões. São termos teológicos, né? Técnicos, mas eu gostaria que vocês anotassem e aprendessem, né? Mas eu vou explicar cada um deles, tá? Então a igreja ela é koinônica, é com K mesmo, koinônica. Vem da palavra grega, né? Koinonia, que significa comunhão. Então olha só, a igreja ela é missionária, ela expressa na dimensão da comunhão. Então, uma igreja de Cristo, ela precisa viver em comunhão. O que é isso? Ter tudo em comum. A gente vê isso lá em Atos capítulo 2, que a igreja de Cristo tinha tudo em comum. Todos viviam de uma maneira comunitária, né? Compartilhavam, repartiam a vida e tudo que ali eles tinham, eles se serviam, tá certo? Mas ela é koinônica, né? Coloquei aqui, a Igreja de Cristo ela é didática, ou seja, a missão da Igreja de Cristo é ensinar a respeito do Deus vivo e verdadeiro. Ensinar, é preciso uma comunidade cristã que se diga Igreja de Cristo bíblica, ela precisa ter propostas de ensino, de pedagogia, de instruir pessoas, tá certo?
tudo que diz respeito à vida humana, né? Por exemplo, criação de filhos, casamento, família, virtudes éticas, né? Eu estou falando aqui de honestidade, de empatia, de misericórdia, ensinar as virtudes do reino de Deus. Então, a igreja ela precisa ter essa pegada didática, precisa ser pedagógica. Ela é o professor de Deus no mundo, por assim dizer. Nunca vi essa expressão não, mas eu achei interessante falar isso aqui. É o professor de Deus no mundo, né? Ela ensina o mundo, precisa ensinar a respeito de Deus, né? Então ela tem essa missão aí na dimensão didática. Ela é diaconal. Olha que coisa interessante. Ela é diaconal. Isso quer dizer que ela é serva, né? Vem de diáconos, né? Então a igreja ela é serva do mundo, viu? Ela precisa servir o mundo. Ela precisa... Lembra que eu falei que a igreja ela sinaliza o reino de Deus? Ela aponta para o reino de Deus? Como as pessoas verão o reino de Deus? Jesus disse isso lá em Mateus capítulo de número 5. Quer ver? Um texto bem, acho que é do 13 ao 16, capítulo 5. Não é nem do 13, não, acho que é 15 e 16 já é suficiente aqui. Mas aquela ideia de que é do 13 ao 16, porque Jesus vai falando, ó, vocês são sal da terra, a luz do mundo, não tem como salgar se o sal perder, né, o seu sabor, e não tem como esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Não se pega o velador e se põe ele debaixo de uma vasilha, se põe no velador para que todos entrem na casa e enxerguem, né? Aí nesse sentido, ó, no verso de número 16, ele arremata isso dizendo assim, a respeito dessas duas figuras, ó, sal e luz. Então, duas propriedades do discípulo de Cristo, né? E como igreja. Sal e luz. Preserva da corrupção, porque a gente precisa entender, naquele tempo não havia uma Brastemp, não havia geladeiras. Como se conservava o alimento, como se conservava ali a carne principalmente. Era o sal que tinha essa função, de preservar para que não apodrecesse. Tá? Então, Jesus está pegando esses elementos culturais que eles entendiam para fazer essa comparação, né? Exemplificar isso. Então o sal tem duas funções: preserva, né, da corrupção, da podridão, e dá gosto. Dá gosto, olha só. Então a igreja tem essa função aqui, né, diaconal. E aí tem aqui a luz do mundo, ou seja, ilumina, traz a clareza das coisas, porque as pessoas sem o evangelho de Cristo estão cegos espiritualmente. Então nós precisamos ser luz para essas pessoas, tá? E aí Jesus falando então a respeito da função e da propriedade tanto da luz quanto do sal, o verso 16 ele diz assim: assim, da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, no sentido diaconal, nós precisamos ter boas obras, precisamos servir o mundo, né? Em todos os sentidos, amados, com tudo que a gente tem. E olha que a Igreja de Cristo tem muita ferramenta, tem muito recurso. Nós temos os dons que Deus nos deu, né? Os dons espirituais, os dons naturais, nós temos os dons ministeriais, nós temos mão de obra à vontade no nosso país, teoricamente. Por isso que é essa questão, né? Se fosse todos salvos, maduros, aí isso aqui já teria mudado o nosso país, porque são 50 milhões de gente que fala, eu sou cristão, eu sou de Jesus. Tem um bocado aí, né? 50 milhões. Então, mão de obra não falta. Dinheiro temos aos montes. A igreja do Brasil é rica. Talvez não seja a minha, a sua, que passa uma dificuldade, um perrengue lá para pagar um aluguelzinho, água, uma luz do salão. E talvez, olhe lá o salário do pastor, se é que a igreja tem o pastor integral, né? Outra coisa que talvez a gente vai falar depois. Mas a questão é, mão de obra, recurso, talento, dom, estrutura, temos tudo. E a gente precisa ser diaconal, tá? A dimensão missionária da igreja. A quarta, ela tem que ser querigmática. Ó, querigmática. É com K também. Gemudo, né? Querigmática. Tá? Eu passo tudo isso aqui para vocês lá no grupo depois, tá bom? Eu vou passar todo esse esboço da aula aqui. Pode ser? Se vocês quiserem. Por favor, né? eu quero. Tá bom, é o esboçozão aqui, né? Não tem direito autoral não, que o que eu recebi do Senhor Jesus eu passo para vocês. Então vamos lá, ela é querigmática. A palavra querigma quer dizer anúncio, pregação. Então a igreja precisa pregar o evangelho, né? Precisa pregar as boas novas.
precisa falar do Cristo para o mundo. Como eu disse, a gente não pode ser essa sociedade fechada, esse grupo fechado, essa bolha social. A gente não pode ficar ali só pregando para os crentes, para os crentes, para os crentes. Nós precisamos anunciar a salvação para os perdidos. Então ela é essa anunciadora. E ela tem aqui, eu coloquei outra dimensão, que é profética, no sentido de anunciar a vinda do Cristo, denunciar o pecado estrutural deste mundo, né? Então ela é profética nesse sentido, porque é a voz de Deus para este mundo, como eram os profetas da antiga aliança. Então a igreja ela tem também a função social de denunciar o pecado estrutural, o pecado pessoal, o pecado nacional. Então a gente percebe que tem pecados diferentes, né? Há pecados cometidos pela estrutura que se criou de um país injusto, por exemplo, como é o nosso, né? Onde você tem uma diferença muito grande de uma população miserável, sem acesso às coisas mínimas, saneamento básico, educação, segurança, lazer, enfim, né? Mínimo. E tem outros que estão assim oprimindo essa maioria e eles são injustos. Há trabalho escravo, há violência doméstica, há trabalho infantil, né? Então você tem a corrupção de políticos, né? Há injustiça propriamente dita em um sistema muitas vezes criminal, judiciário, há violações de direitos humanos, há um monte de coisa. Há a religião exploratória, aos falsos profetas. Então a igreja precisa denunciar tudo isso aí, né? Ela põe a navalha na carne, deve pôr também quando, né, aqueles que pertencem a ela estão fazendo parte disso tudo. Então ela denuncia fora e denuncia dentro também, amados. Então esse é a dimensão, a missão, né, expressada na dimensão profética, tá? Tem mais duas coisas aqui que eu coloquei ortodoxa, mas a ortodoxa vai junto com a didática, porque ortodoxia quer dizer o ensino correto, né? Então a gente precisa ensinar corretamente, não que estão falando um monte de bobagem aí, não tem nada a ver. E a coinônica eu coloquei aqui também como pode ser doxológica, doxologia fala de adoração. Então na comunhão a gente adora a Deus, essa adoração, né? Esse louvor, esse culto que nós expressamos a Deus. Enfim, essas são as dimensões da missão da igreja, tá? Do anúncio inclui a missão mesmo, missão nas culturas e tudo mais, tá? Outras descrições da igreja são grupos na história que se organizavam em casas pequenas e grandes, igreja da cidade, como também conhecida por igreja universal. Então no Novo Testamento a gente vê tudo isso, né? Que era um grupo, ali no começo, né? Era um grupo historicamente falando, um grupo de pessoas que se organizavam nas casas pequenas, casas grandes. A igreja conhecida como a igreja de Filipos, a igreja da cidade de Filipos, a igreja lá da cidade de Tessalônica, a igreja lá da cidade de Roma, a igreja da cidade de Colossos, a igreja da cidade, qual que é a minha? Ajuda aí. De Tessalônica eu já falei, de Filipos já falei, de Colossos já falei, lá de Corinto, né? Lá, então, as igrejas da cidade. Então, a cidade lá tinha uma igreja, né, que era da cidade nesse sentido. E Filemon, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon era na casa de Filemon, que era a igreja, né? Era da cidade de Colossenses, mas era na casa de Filemon. Possivelmente uma casa grande, porque ele era rico, tinha escravos. Enfim, então a gente vai entendendo como era aí essas igrejas, tá? E conhecida por igreja universal, em todo mundo. Você vê que Paulo não fala de uma igreja e de outra igreja como se fossem diferentes. A igreja dos santos que está lá na cidade de Filipos, a igreja dos salvos que está lá na cidade de Corinto, a igreja dos santos que está lá em Tessalônica, a igreja dos santos lá em Roma. Então é a igreja de Cristo espalhada, né, por todos esses lugares. Deixa eu ver se eu consigo falar para vocês rapidinho aqui. Não, eu acho que eu vou ter que deixar para a próxima aula, porque a gente tem aqui um bocado de referências bíblicas e eu quero aqui com calma, né, passar para vocês as metáforas, tá? Como que o Novo Testamento fala, né, aí da igreja, como que ela se refere à igreja. Eu anotei aqui, ó, ela é família, ela é corpo, não se preocupe, eu vou falar isso na próxima aula, tá? E aí vou pegar as referências aqui, que eu acho importante a gente sempre ter as referências bíblicas para entender. Mas só para a gente entender que todas as metáforas, ou seja, tudo que é referido à igreja é sempre no coletivo. Então olhem só, vou repetir isso aqui. Mas ó, família, corpo, novo templo, um santo sacerdócio, videira,
campo cultivável, todas essas metáforas, elas são sempre no coletivo, não há nada no indivíduo. Para a gente entender que igreja de fato não é uma pessoa isolada, não é ninguém sozinho, amados. Não tem ninguém que seja autossuficiente. A igreja, ela é constituída de pessoas que se cuidam, que se servem, tá certo? E pessoas de fato que caminham juntas. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade.